Olá, sejam todas bem-vindas. Me chamo Sitashi Osaka e serei o facilitador deste webinário. Tenho uma boa notícia para você. O que você está prestes a descobrir através deste webinário poderia ser cobrado um alto valor mediante o seu teor revelador e transformacional. No entanto, nosso objetivo é te ajudar a atingir o corpo e peso ideais e que assim você possa usufruir de tudo aquilo que você merece de bom nessa vida. No final deste webinário, falarei um pouquinho mais como nasceu este projeto. O que posso te garantir desde já é que este webinário tem o poder de colocar um ponto final na sua batalha contra a balança do peso, de uma forma definitiva. Então fique atenta e aproveite ao máximo cada segundo deste webinário. Vejamos então para quem se destina este webinário. Este webinário se destina a todas as mulheres que de uma forma ou de outra têm sofrido com o descontrole e excesso de peso. Vejamos alguns exemplos. Se você está pensando em iniciar algum programa de dieta e emagrecimento, considere-se uma mulher de sorte, pois este webinário te orientará como começar da maneira certa. Segundo, é para aquelas que já são praticantes de cuidados para manter o peso, mas que podem estar tendo alguma dificuldade em mantê-lo. Terceiro, destina-se a pessoas avançadas que já experimentaram diversas metodologias e programas, mas que por alguma razão ainda sentem a necessidade de algo mais. Em outras palavras, todo o seu conhecimento e experiências adquiridos até agora não têm proporcionado a satisfação final para o controle de seu peso. Quarto, é para pessoas que podem ser iniciantes, intermediárias ou avançadas, mas que de alguma forma não têm tido sucesso e têm fracassado em todas as tentativas. Quinto, é para você que obteve algum resultado, mas acabou caindo na armadilha do efeito sanfona, recuperando todo o peso perdido. Sexto, é direcionada a quem tem dificuldade em mudar seus hábitos alimentares e não consegue sequer cogitar a possibilidade de diminuir a quantidade de comida ingerida para perder peso. Sétimo, é para aquelas pessoas que não gostam de exercícios e não suportam frequentar uma academia. Este webinário também é para você. Oitavo, é voltado para aquelas que estão extremamente acima do peso e completamente fora de forma. Este webinário também é relevante para você. Se por acaso existirem outros perfis ou exemplos que não tenham sido mencionados, posso garantir que o conteúdo apresentado neste webinário também será uma resposta para esses problemas. Nosso objetivo não é simplesmente apresentar mais uma suposta solução para que você tente perder alguns quilinhos. Nosso foco principal é o emagrecimento definitivo. Se lhe perguntarmos se deseja perder alguns quilos e depois recuperá-los, temos certeza de que dirá que prefere perdê-los de forma permanente. Portanto, nosso propósito é apresentar uma solução definitiva para o seu emagrecimento. Isso implica não apenas orientá-lo a atingir o peso desejado, mas também garantir que você permaneça consistentemente no seu peso ideal. Então vamos começar. Quando o assunto é redução de peso e emagrecimento, qual é a primeira coisa que normalmente nos vem à mente? Geralmente, a primeira questão que surge é: precisamos comer menos, certo? Em segundo lugar, pensamos que para perder peso é necessário fazer exercícios. E em terceiro, consideramos a importância de um cardápio nutricionalmente equilibrado. Esses são os 3 pontos que geralmente surgem em nossa mente quando pensamos em emagrecer. E também é a base que fundamenta as soluções convencionais que conhecemos. No entanto, é exatamente aqui que reside o grande erro. E é por isso que mais de 90% das pessoas que iniciam uma dieta acabam frustradas com os resultados. O problema fundamental está em dar prioridade aos aspectos externos em primeiro lugar.
A Organização Mundial da Saúde já informou por meio de um boletim que 90% das doenças têm origem psicossomática, o que significa que 90% das doenças são criadas em nossa mente. Embora o excesso de peso não seja categorizado necessariamente como uma doença, quando observamos o mundo no todo, podemos perceber que um grande número de mulheres em todo o mundo enfrenta o problema do excesso de peso. Por esta razão, quase que podemos considerar o excesso de peso como uma doença. Se é ou não uma doença é uma discussão para outro momento, mas é importante ressaltar que, assim como muitas doenças, a origem do excesso de peso também está em grande parte na nossa mente. Isso significa que a raiz dos problemas não está no exterior, mas sim no nosso interior. Portanto, não é uma abordagem inteligente buscar soluções externas quando a origem do problema é interna. Outro fator que impede de nós atingirmos o nosso corpo e peso ideais são as informações que nós possuímos em relação ao emagrecimento. Assim como os alimentos moldam nosso corpo, as informações que consumimos também exercem o mesmo efeito. Porque quando o assunto é emagrecimento, primeiramente pensamos que precisamos comer menos, fazer exercícios e ter um cardápio nutricionalmente equilibrado. Onde nós aprendemos isso? Já pararam para pensar alguma vez? Acredito que não. Estou certo? Nós vivemos em um mundo capitalista e consumista, e é assim que a roda do sistema funciona. Para que certas pessoas tenham lucro, precisa-se de pessoas que comprem, e a maior motivação de compra se chama necessidade. Alguns chamam isso de dor, problema, doença, etc. Para alguns, a solução de problemas significa diminuição de lucros, e isso não é muito interessante para eles. Entre eles estão as grandes indústrias farmacêuticas e a indústria da dieta e emagrecimento. Há mais de 60 anos, as grandes indústrias de hoje têm investido altos valores em propagandas para que assim eles consigam implantar informações que são relevantes para eles e assim eles possam lucrar conosco. Os experimentos de efeito subliminar aplicados nas propagandas comerciais são bem famosos para quem gosta desses assuntos. Resumindo, há muitos anos nós estamos sendo condicionados para se tornarmos bons consumidores. E como se isso não bastasse, somos educados a acreditar que eles são a única solução para nossos problemas. Mas para isso precisamos comprar um produto deles e de preferência que seja no formato de recorrência. Em outras palavras, não é interessante que nossos problemas sejam resolvidos de forma definitiva. Ou seja, você não pode emagrecer de forma definitiva. Você pode até emagrecer, mas precisa engordar de novo para assim poder comprar alguma nova solução que na ocasião estará disponível ao público. Como podemos ver até agora, os conceitos relacionados à dieta e emagrecimento que nós possuímos não são 100% confiáveis, pois grande parte dessas informações foram passadas para nós de forma que um terceiro possa se beneficiar com isso. A prova disso é que mais de 90% das mulheres que iniciam algum programa de dieta e emagrecimento terminam em fracasso. Seria coincidência isso? Mediante o tamanho da evolução que nós estamos tendo no ramo tecnológico e na área da saúde, será que esse resultado não poderia ser um pouco melhor? Mas como já foi mencionado, algumas indústrias lucrariam menos caso você resolvesse os seus problemas de forma definitiva, como por exemplo o problema de excesso de peso. Entendendo isso, passa a ser necessário que você realize um detox mental. Da mesma forma que o detox corporal visa realizar uma limpeza no nosso organismo, o detox mental visa realizar uma limpeza em nossa mente, das informações que não são benéficas para nós atingirmos a nossa meta do corpo e peso ideais.
Vamos dar uma olhada naqueles 3 pilares básicos que sustentam a maioria das soluções convencionais para o emagrecimento. O primeiro pilar é a comida. Você já deve ter visto alguma pessoa que está fora do seu peso, mas que no entanto não come tanto assim. Tirando os lutadores de sumô japonês, que têm como profissão comer bastante e desenvolverem o seu corpo quanto maior e mais pesado possível, nem sempre a pessoa que está fora de peso é uma pessoa que necessariamente come bastante. Então a questão de estar gorda porque come muito não é 100% uma verdade absoluta. O segundo pilar é o exercício. Você já viu aquelas pessoas que trabalham como vendedores de rua e que passam o dia inteiro andando debaixo do sol quente e que, no entanto, estão fora do peso? Existem bastante pessoas assim, que dá até agonia da gente ver ela andando toda suada, sofrendo, principalmente pelo excesso de peso. Elas se exercitam o dia inteiro. Então, se o exercício fosse a solução para o emagrecimento, essas pessoas deveriam ser extremamente magras, mas não é o que observamos. Então, fazer exercícios também não necessariamente é uma solução para o emagrecimento. O terceiro pilar é um cardápio nutricionalmente equilibrado. Como vimos no pilar comida, existem pessoas que comem muito pouco e que estão fora do peso. Se a causa do sobrepeso fosse nutricional, essas pessoas que comem pouco, em outras palavras, se alimentam com poucos nutrientes, não era para serem obesas, mas em contraste ao grau de obesidade e à quantidade calórica que essas pessoas se alimentam, elas não são equivalentes para que essa pessoa seja obesa assim. Então isso nos mostra que não necessariamente um cardápio nutricionalmente equilibrado seja a solução para o emagrecimento. Como você pôde notar, analisamos cada um dos pilares principais que sustentam a nossa crença em relação ao emagrecimento, e você pôde ver que eles não são 100% confiáveis. Então eu te aconselho neste primeiro momento, zere sua mente das suas crenças relacionadas ao emagrecimento, até o dia de hoje. Até o final deste webinário, você terá uma nova visão do passo a passo para atingir o seu corpo e peso ideais. Então, será que é possível existir um programa de dieta e emagrecimento perfeito? No mercado existem muitos métodos e fórmulas que prometem maravilhosos resultados, mas quando analisamos mais de perto, podemos identificar que na sua grande maioria esses métodos são baseados em experiências pessoais. Cada pessoa ela é distinta uma da outra, e uma metodologia baseada em experiências pessoais pode dar certo para uns e não funcionar para outros, pois nem todos possuem o mesmo pique, disposição e resiliência daquela pessoa que teve sucesso com o método dele. Então, uma metodologia baseada em experiências pessoais não é a solução ideal. A solução ideal ou dieta perfeita precisa considerar a estrutura do ser humano, pois, indiferente de idade ou nacionalidade, o ser humano possui a mesma estrutura tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão. Após identificarmos isso, passamos para a próxima etapa. O nosso corpo físico ele possui uma central de comando, que é o nosso cérebro. Como anteriormente mencionado, a Organização Mundial da Saúde já declarou através de um boletim que 90% de nossas doenças são de origem psicossomáticas, ou seja, elas são criadas na nossa mente. O órgão físico dentro do nosso corpo que é diretamente ligado à nossa mente é o nosso cérebro. Então, uma dieta ou programa de emagrecimento perfeito precisa considerar primeiramente a estrutura do ser humano e, em segundo lugar, precisa dar a atenção à sua central de comando, que é o cérebro. Considerando esses dois aspectos, conseguimos chegar a uma solução na qual podemos dizer que é uma solução universal. A boa notícia é que com o avanço da ciência da mente, hoje temos o conhecimento necessário para atingir o corpo e peso ideais e conseguir mantê-lo sem sofrer com o efeito sanfona. É muito legal tudo isso. Falamos sobre o grande erro, Mind Food,
detox mental, emagrecimento definitivo. Mas quantos de nós sabemos responder de imediato as seguintes perguntas? Qual o seu peso atual? Qual o seu peso ideal? É interessante que falamos tanto sobre dieta, emagrecimento, controle do peso, mas quando perguntamos qual o nosso peso atual e qual o nosso peso ideal, poucas pessoas sabem responder de imediato. Aqui está outra realidade interessante para nós observarmos. Se nós não conhecemos o nosso estado atual, como saberemos para onde temos que ir? Você já viu algum médico diagnosticar alguém antes de analisá-lo? Normalmente não, pois primeiramente ele precisa examinar para saber o que aquela pessoa tem para poder dar um diagnóstico. Quando o assunto é emagrecimento, saber o seu peso atual e ter clareza do seu peso ideal equivale à análise e diagnóstico do médico. Então, conhecer o seu estado atual é o primeiro passo para você atingir o seu peso ideal. Existem diversas formas da gente descobrir o nosso peso ideal. A mais fácil é através da sua altura. Após terminar este webinário, no final desta página você encontrará um botão para poder acessar nossa calculadora online. Ao preencher a sua altura, você saberá o seu peso ideal. Logo abaixo da calculadora você encontrará uma tabela onde contém a sua margem de tolerância, que é sinalizado com a cor verde. Se o seu peso informado pela calculadora online estiver dentro da margem verde, você está dentro do seu peso ideal. Se estiver na cor azul claro, você está abaixo do peso ideal. Se você estiver na cor amarela, você está começando a ficar com excesso de peso. Não fique triste com o resultado caso ele seja fora do esperado. Só de você conscientizar do seu estado atual e ter clareza do seu peso ideal já é um grande avanço na sua caminhada em rumo ao corpo e peso ideais. Você já ouviu falar sobre o GPS? Ou até já tenha usado, acredito eu. É uma das maiores tecnologias e praticidades do dia de hoje. Com o GPS nós conseguimos chegar em qualquer lugar hoje em dia. Porém, se esse GPS não tiver o endereço correto, ele não nos leva a lugar algum. De igual modo, nós também possuímos um GPS interno em nosso cérebro. E a razão pela qual você tenta emagrecer e não consegue, e se por um acaso consegue emagrecer, logo recupera todo o peso novamente, é por causa que o seu GPS interno não está configurado corretamente. Em outras palavras, se o seu GPS interno estiver configurado para você estar gorda, você pode até emagrecer, mas irá recuperar o peso todo novamente. Isso já é cientificamente comprovado. Nós não conseguimos viver de forma contrária à programação que possuímos. Se quisermos emagrecer de forma definitiva, a primeira coisa que precisamos fazer é mudar a programação do nosso GPS interno. O grande equívoco está exatamente em querer mudar as condições externas antes de mudar a nossa programação interna. Falando assim parece simples, e na verdade é. Porém, esta informação que muda todo o jogo é escondida de nós às 7 chaves. Entendeu agora por que você sofre tanto tentando emagrecer e não consegue? Ou você consegue perder uns quilinhos e recupera tudo novamente? Como mencionado, o GPS, para nos levar até o destino corretamente, ele precisa de um endereço exato. De igual modo, assim também é o nosso GPS interno. Precisamos definir de forma clara o destino no qual desejamos que ele nos leve, que nesse caso é definir exatamente o corpo e peso ideais que você deseja. Você precisa fornecer um mapa para o seu GPS interno. E como faz isso é da seguinte maneira. Você precisa definir de forma visual e detalhada cada parte do seu corpo, criando assim o que é chamado de quadro da visão. Quanto mais detalhado for, melhor.
Toda pessoa bem-sucedida no mundo possui alguns desses quadros da visão. É como se você estivesse utilizando o segredo, a lei da atração para o emagrecimento, e na verdade é isso. Após preparar o seu mapa, você precisa entregar ele ao seu GPS interno, programando-o, e é aqui onde está a maior barreira em todo este processo. O GPS interno é responsável por nossa vitalidade. Em outras palavras, ele está ligado diretamente à nossa sobrevivência. O GPS interno é o que nos mantém adequado às condições externas do meio ambiente, para que assim nós não soframos com alguma mudança radical e assim adoeçamos. O nosso GPS interno está no nosso núcleo central de comando, que controla todo o nosso corpo. Por esta razão, não é fácil de conseguir acessá-lo e modificar sua programação. O acesso ao nosso GPS interno é guardado pelo guardião do subconsciente, que é como um sistema de defesa que busca nos proteger de sermos hackeados. Mas não entenda errado, o guardião do subconsciente não é nosso inimigo. Ele existe para nos proteger. Ele é um servo leal e fiel. Apenas executa em nós a programação que lhe é entregue. O problema está na questão que as informações relevantes estão nas mãos das pessoas erradas. Como mencionado, nós passamos a vida inteira sendo condicionados, em outras palavras, sendo programados de forma sutil a acreditarmos nas soluções erradas. Ao nosso guardião do subconsciente, foi entregue uma programação desfavorável a nós ao longo dos anos. E o nosso guardião do subconsciente, como um servo leal e fiel, através do GPS interno, faz com que seja executada em nós esta programação. Agora, se a programação é que você esteja gorda, imagine o que vai acontecer com você. Mas calma, não se desespere. É para te ajudar que estamos aqui. Como te disse no começo do webinário, ele poderia ser vendido a um alto valor, mediante o seu teor revelador e transformacional. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A informação correta possui este poder, mas é a sua aplicação prática que faz a transformação. Então agora irei resumir tudo o que foi passado até aqui e te mostrarei como aplicar na prática para mudar o quadro da sua vida em relação ao emagrecimento. Então vamos lá? Primeiramente, você precisa identificar o seu estado atual, esclarecendo assim quanto está pesando. Em segundo lugar, você precisa saber exatamente qual é o seu peso ideal e a sua margem de tolerância. Em terceiro lugar, você precisa esclarecer o endereço através do seu mapa que você desenvolveu, criando o seu quadro da visão do seu corpo ideal. Em quarto lugar, vem a programação, que é o ato de entregar a nova programação ao GPS interno. Mas como mencionado, nesse momento o guardião do subconsciente surge como uma barreira, buscando impedir que esse ato seja concluído. Aqui irei te revelar um grande segredo. O guardião do subconsciente possui uma pequena fraqueza, e ela se chama relaxamento. O ato de você se permitir relaxar no momento da programação faz com que o guardião do subconsciente dê uma pequena distraída. Então o meu conselho para você é que você, antes de iniciar a programação, defina uma experiência que você estava bem relaxada e na hora de realizar a sua programação, busque lembrar esta experiência. Após realizar isto, visualize o seu quadro da visão do seu corpo ideal. Se você seguir este passo a passo como eu acabei de te orientar, você poderá ter sucesso na programação do seu GPS interno. E a boa notícia para você é que o GPS interno, uma vez programado, trabalha incessantemente para realizar aquela programação em nosso corpo. O que isso significa é: se você tiver sucesso em programar o seu GPS interno para emagrecer,
Não precisará se preocupar de forma consciente em fazer isso ou aquilo para emagrecer. O seu GPS interno se encarregará de fazer o que for necessário para te levar ao seu corpo e peso ideais, conforme você indicou a ele através do quadro da visão do seu corpo ideal. E aí, o que você achou? Bem diferente do conceito tradicional de emagrecimento, não é mesmo? Como mencionei no começo deste webinário, até o término dele você teria uma nova visão de como emagrecer. Nós estudamos a estrutura corporal de diversas pessoas de diversos países diferentes. E um fator interessante é que as pessoas que tinham o corpo mais bonito e dentro dos seus padrões eram pessoas que não fazem nada consciente para se ter esse corpo. Vou dar o exemplo de uma amiga chinesa que tinha um corpo lindo. Me recordo que ela não gostava de fazer nenhum tipo de exercício na época da faculdade. Eu ficava vendo isso e não compreendia na ocasião, pois ela tinha um corpo invejável e não fazia nada do que eu também achava que deveria ser feito para se manter e ter um corpo tão bonito assim. Foi só depois que iniciei os estudos sobre a mente humana que compreendi a razão disso. Essa amiga tinha sua mente programada para estar magra, e o fato dela estar magra era a reação correta do GPS interno em ação. Tudo o que te passamos até aqui não é algo embasado na experiência pessoal de um indivíduo. É uma metodologia fundamentada na ciência da mente e validada pelas mulheres orientais e asiáticas há muito tempo. Neste webinário foi revelado informações para te libertar dos conceitos errados que te impedem de ter sucesso no controle do seu peso. E finalizamos com uma orientação passo a passo de como colocar isso em prática. Esta metodologia que foi orientada chama-se Mind Diet, ou dieta mental, na tradução em português. Te orientamos dentro do que é possível se passar através de um webinário de uma forma facilitada e segura. No entanto, a metodologia Mind Diet vai muito mais além. O conteúdo que é ensinado no Mind Diet não é um conhecimento comum, se trata de um conhecimento iniciático. Isso significa que é extremamente poderoso e eficaz, porém precisa ser praticado através de orientações qualificadas para ter os resultados desejados. O órgão responsável por preparar pessoas qualificadas para tal atendimento aqui no Brasil chama-se Instituto Tensai-Kai. Esse instituto teve origem no Japão e atualmente está em atividade aqui no Brasil com o projeto Mind Diet, Programa de Emagrecimento Definitivo, do qual este webinário faz parte. Você, como mulher, sabe muito bem quantas limitações e frustrações um corpo fora do seu peso ideal traz. Vergonha de sair em público, filhos que sentem vergonha da sua mãe ir à escola, marido que sente vergonha da esposa estar fora do peso, relação íntima conjugal afetada e sem falar na sua saúde pessoal. Sabemos que esses são apenas alguns pequenos exemplos, mas a realidade é muito mais profunda do que isso. Mediante este quadro, não encontramos uma metodologia universal realmente eficaz. Foi então que nasceu o projeto Mind Diet, pois sabemos que possuímos o conhecimento necessário para realizá-lo. Estamos trabalhando para preparar o maior número de pessoas qualificadas para tal atendimento, porém atualmente o número ainda é bem limitado. Quem sabe você possa se tornar a próxima facilitadora do projeto Mind Diet na sua cidade. O primeiro passo é praticar o que foi orientado e dar um basta de forma definitiva na sua luta contra a balança de peso. Após praticar o passo a passo orientado e sentir alguma dificuldade, te recomendo buscar por nossas soluções completas. Atualmente temos finalizado o guia completo do método Mind Diet, que está disponível no formato de e-book. Dependendo de quando você estiver assistindo este webinário, possa ser que já esteja disponível o livro impresso. Para quem não gosta de leitura, também haverá o curso gravado em videoaulas. Caso você sinta a necessidade de um atendimento mais especializado,
haverá a mentoria em grupo online. E para quem deseja um atendimento pessoal, terá o atendimento online e, por fim, o atendimento presencial. O projeto Mind Diet tem como objetivo entregar uma metodologia de emagrecimento universal e definitiva para o emagrecimento. Dessa forma, ajudando você a viver uma vida digna e significativa, aproveitando de forma saudável tudo que é de seu direito. Estamos felizes e satisfeitos, sabendo o potencial da metodologia que preparamos. Por se tratar de uma metodologia que é fundamentada na estrutura base do ser humano e que tem o seu núcleo principal, o programar da central de comando de nosso corpo, quando corretamente aplicado, o seu resultado é inerente. Nós sabemos que o resultado é 100% garantido quando se tem sucesso na programação do GPS interno. Se você gostou da metodologia Mind Diet e se simpatizou com o nosso legado, adquira nossa solução paga e patrocine essa causa. A lei da semeadura é infalível. Se você semear uma boa semente, pode esperar que irá colher bons frutos, sejam eles através de conseguir o seu corpo e peso ideais, seja saúde física, emocional, mental ou até mesmo financeira. Desejamos a você todo o sucesso do mundo e que tenha uma vida digna e significativa, iniciando com o domínio do seu peso. Chegamos ao final deste webinário. Espero que nos vejamos em breve. Até mais! Mind Diet, programa de emagrecimento definitivo.